bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Juliane Ferrari, que é médica geriatra. Juliane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, mais uma vez estarmos aqui conversando sobre um assunto tão importante. Juliane, o Brasil tem passado por uma mudança da sua pirâmide etária, a gente está cada vez com a população mais idosa, mas envelhecer não é só viver mais, a gente precisa viver com saúde e precisa viver com autonomia. Conta para quem está nos assistindo o que significa viver com autonomia. Autonomia é a capacidade que temos de ter independência, que é o ir e vir, e capacidade cognitiva, que seria as decisões, a parte intelectual, raciocínio, memória. Então, quando a gente tem essas duas questões, independência, movimento, liberdade, junto com a decisão, a gente acaba chamando de autonomia, que acaba influenciando na nossa capacidade funcional, que é isso que nos interessa no envelhecimento saudável. Não apenas realmente vivermos, atingirmos a expectativa de vida, que hoje no Brasil é de 76,6 anos. Em Santa Catarina, nós temos ainda o estado com maior expectativa de vida do Brasil nos últimos anos, onde as mulheres chegam a mais de 80 anos, né? As mulheres acabam tendo uma expectativa de vida maior do que os homens, mas a gente quer realmente chegar lá, no futuro, com capacidade funcional e autonomia. E a partir de que idade a gente precisa já se preocupar com essa capacidade funcional, com essa autonomia lá no envelhecimento? A gente gosta de brincar que a gente sai do pediatra e vai já para o geriatra, no sentido de que, desde que a gente nasce, desde lá da infância, a própria expectativa de vida, a questão de mortalidade infantil, políticas públicas, vacinação, tudo isso contribuíram para que hoje tenhamos essa taxa mais alta de expectativa de vida. Então, se a gente conseguir, desde lá do começo, já ter uma alimentação mais rica, apropriada, atividade física, sono adequado, com certeza a gente vai estar prevenindo o nosso eu do presente e o nosso futuro. Então, nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, sempre é melhor, né? Juliana, existe algum hábito diário que você recomenda para os teus pacientes que eles possam fazer para preservar essa saúde, principalmente a saúde cerebral, raciocínio, memória? A gente fala, não tem como não falar de atividade física. Quando a gente fala em atividade física, a gente não pode só pensar hoje em dia em prevenção de obesidade, de doenças crônicas e tantas outras coisas que a gente sabe que é importante. Ela também faz uma neuroplasticidade. Então, o cérebro também precisa de atividade física. Então, isso é muito importante se a gente quer ter uma memória, né, no futuro realmente ótima, né? Porque é normal também a gente esquecer algumas coisas do dia a dia, isso fazem parte. E a gente tem que diferenciar esse envelhecimento, que é o saudável, que faz parte mesmo, alguns esquecimentos, e aquilo que pode ser doença. Então, acho que a principal dica é a atividade física mesmo, quando a gente pensa em cérebro também, em memória. E é claro que a gente deve aprender algo novo, manter uma rotina, escrever, porque hoje em dia a gente não escreve mais, tudo no computador ou no celular, então escrever é muito bom. O sono é essencial também, conexões sociais, não fumar, quase a gente já não fala isso, né? Porque diminuiu muito, mas agora com os vapes também, com os adolescentes, o pessoal achando que pode fazer essa socialização aí com vape. O álcool, cada vez mais os estudos mostram que a gente deve... O ideal era que a gente não consumisse mais álcool, né? Ou realmente diminuir cada vez mais. Então, é um conjunto de dicas, né? Ou de fatores que vão levar, com certeza, a um envelhecimento tanto físico quanto cerebral mais saudável. Tem algum sinal de alerta que a gente tem que prestar atenção, que o paciente está começando ou iniciando uma perda cognitiva? A gente tem que ver aquela pessoa que está começando a repetir. Então, um idoso começa a ficar repetitivo, esquecer compromissos que antes eram habituais,
Ir à missa, não vai mais, esqueceu uma data de aniversário que é importante, ou até uma consulta no médico. Então, uma coisa que era uma rotina também para aquele idoso, se ele começa a ter alguma dificuldade nessa rotina, é um sinal de alerta. A questão também, assim, de pagamentos, esquecer pagamento, direção também, às vezes, começa a bater o carro, a esquecer onde deixou o carro, ou a questão também de iniciar um consumo, por exemplo, de álcool, nunca consumiu e agora começou a consumir, mudou comportamento, né? Tá mais um pouco irritado, um pouco agressivo. Então, assim, de maneira geral, a gente tem que ver, tem que ter uma mudança, tem que ter uma dificuldade nas tarefas do dia a dia. Aquelas tarefas que antes eram básicas, consideradas básicas e rotineiras, elas começam a ter algum certo grau de dificuldade. Isso é um sinal de alerta. Juliane, qual é o papel da alimentação, né, em especial nesses pacientes mais idosos, para preservar saúde mental e massa muscular? A alimentação, se fala muito, né, dietas aí milagrosas, mas não existe, né? Não existe solução mágica, nem realmente nada que a gente possa realmente comer só isso, só aquilo que a gente vai viver com mais saúde. É tudo um conjunto. E a dieta realmente que ainda é muito estudada e validada cientificamente é a dieta do Mediterrâneo. Ainda é a que a gente acaba orientando mais. Então, baseada em peixes, em azeite, em frutas, em verduras, né? Acaba sendo isso. E nunca esquecer da questão da proteína, que é muito comum a pessoa idosa, principalmente os mais longevos, diminuir essa ingesta de proteína e isso vai acabar acarretando perda de massa muscular, perda de força muscular, que é conhecido como sarcopenia, e sendo um dos critérios também de uma síndrome de fragilidade. Então, se alimentar bem, de forma regular, fazer no mínimo as 3 refeições, hidratação de forma adequada também, que o idoso acaba se esquecendo de beber água muitas vezes, né? Acho que isso seria a regra geral. Socialização, aprender novas atividades, aprender uma língua nova. Isso é importante na prevenção do declínio cognitivo. Isso é essencial. Hoje em dia a gente sabe dos pilares do envelhecimento, quando a gente pensa em não fumar, a questão de menos álcool, de atividade física, de alimentação. Então, agora temos novos pilares. A gente sabe do sono, a importância de um sono que ele realmente vai favorecer a memória e vai consolidar aquela memória para o dia seguinte, né? E dar disposição também para aquela pessoa. A questão das conexões sociais. A gente sabe que o isolamento aumenta a mortalidade, aumenta o risco de doenças, então vai diminuir realmente a qualidade de vida. A questão de espiritualidade também. Então, ampliou-se muito essa questão de pensar só em doença. Claro que continua sendo importante, ninguém está dizendo que não tenhamos que fazer os exames regulares, exames preventivos, né? Rastreamento de câncer de colo de útero, de mama, de intestino, continua sendo essencial. Diabetes, pressão alta, colesterol, que tem tanta também falácia em relação às estatinas, né, que fazem mal. Então, a gente vê as pessoas que param os medicamentos por conta, a polifarmácia. Então, tudo está conectado, mas hoje em dia a gente incluiu esses novos pilares, que é essa parte de socialização, de aprender coisas novas, de realmente ter um propósito. Acho que é essencial quando a gente fala de propósito de vida. Quais são os conselhos que você daria para uma pessoa chegar na velhice com independência e autonomia? Olha, a primeira coisa é mover-se. A gente não pode ficar parado. Se alimentar adequadamente, com ingesta de proteínas nas 3 refeições, que também é muito importante para a perda de massa muscular e de força muscular. Cuidar também com o sono. Investir nas relações sociais, nas conexões. Ter um propósito.
Então, tudo isso, aprender algo novo, passear, viajar, tudo isso é muito importante. Então, claro, não deixar também de cuidar das doenças crônicas, fazer os exames preventivos e também, gosto de frisar, a gente não pode esquecer da vacinação. A vacinação também é prevenção de diversas doenças, está entre os pilares também que aumentaram a nossa expectativa de vida. Juliane, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria agradecer a você novamente. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema que é tão importante, que é o envelhecimento saudável e com autonomia. Envelhecer com qualidade é realmente pensarmos na nossa autonomia, que abrange a nossa capacidade física, funcional e intelectual. Para isso, realmente é necessário que a gente faça a nossa parte e que a gente esteja sempre disposto a recomeçar, a iniciar algo novo, sempre com um propósito para que isso realmente seja significativo para o nosso envelhecimento com qualidade. Juliane, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Juliane.